Queridos irmãos e irmãs, boa noite. Uma grande alegria de estar com vocês hoje. Eu acho que desde o início da pandemia, é a primeira vez que eu celebro fora da minha comunidade, em uma ocasião como um novenário de Pentecostes, preparando a vinda do Espírito Santo. E vocês não podem imaginar aquele sentimento que eu experimentei quando entrei por aquela porta e vi a maravilha da obra que vocês fizeram, renovando esse templo, esta igreja, não é? Para honrar o Espírito Santo, bem aqui iluminado. Um lugar realmente de oração, tomando o que facilmente poderia ser um prédio qualquer e santificando, consagrando para a obra de Deus. Em certo sentido, é isto que eu quero falar hoje. Quero falar um pouco sobre os dons do Espírito Santo. Dons que vêm santificar o que pela natureza já recebemos. Vou falar hoje um pouco sobre a sabedoria e a inteligência, que são dons que Deus, Espírito Santo, nos dá pelo batismo principalmente e depois pela confirmação, crisma. Todos nós temos a inteligência. Alguns usam da inteligência, outros não. Essa é outra questão. Mas todos podemos pensar. E como é que funciona a nossa inteligência? Usando dos sentidos, a vista, o ouvido, o sentir, cheirar, gostar. Nós experimentamos a vida, ouvimos falar das experiências uns dos outros, do que Deus revelou para nós, e vamos processando tudo, do jeito que, pela experiência da vida, ganhamos uma certa sabedoria humana, do que deve fazer, o que não deve fazer, como ajudar aos outros, etc. Isso somente ao nível humano. Mas se eu, usando somente a minha experiência humana, desejo alcançar o que é sobrenatural, e especificamente ganhar o céu, e entender o que é isto, humanamente eu não consigo. Humanamente está além da minha capacidade. Aí vem o Espírito Santo e os dons do Espírito Santo. Eles como consagram o que nós temos pela natureza e viram tudo isto sobrenatural. Assim, nós ganhamos uma sabedoria sobrenatural, que é a capacidade de, entre todas as experiências que temos, discriminar entre aquelas coisas que servem para chegar no céu e aquelas coisas que não. Depois vem outros dons como a fortaleza, que nos ajuda a tomar as decisões certas para eleger aquilo que me ajuda a chegar no céu e deixar por um lado aquelas outras coisas. Quando nós invocamos o Espírito Santo, vem Espírito Santo, estamos pedindo isto. Aquela oração que nós fazemos, por exemplo, ao início de uma atividade, vinde Espírito Santo, iluminai. O que nós estamos pedindo é
Senhor, me dá a graça de reconhecer os dons que já recebi pelo batismo, crisma e os outros sacramentos, que me iluminam com os dons do Espírito Santo para agir corretamente, para escolher bem. E é muito bom nesse tempo da novena de Pentecostes refletir sobre tudo isto, mas são atitudes que devemos viver durante todo o ano, durante toda a nossa vida. Formar o hábito de vez em quando dar uma pausa antes de agir e refletindo, pensar: isso que vou fazer, aquilo que vou comprar, aquela coisa que quero falar para fulano, etc, etc, vai servir para a minha salvação e para ajudar a salvar as pessoas que vou me encontrar hoje? Ou são coisas sem refletir? Muitas vezes é assim, a gente não reflete, não pensa, fala logo, faz sem pensar nas consequências. E aí é quando entramos nos problemas e as dificuldades que às vezes é difícil superar ou sair. Tomara que agora, nesse tempo em que estamos saindo aos poucos da pandemia, graças aos avanços da ciência, possamos tomar um pouco de tempo para refletir. A partir de agora, como é que eu vou viver? Eu que fui batizado, crismado, e muitos de vocês receberam já o sacramento do matrimônio. Como é que eu vou praticar os dons que recebi no batismo, crisma, etc? Como é que eu vou exercer isto? Cultivando, em primeiro lugar, uma boa vida de oração, sobretudo de meditar. É bom rezar coisas, passar as contas do Santo Terço. É bom pegar um bom livro de orações e usar as orações, ou ler um bom livro, ler a Sagrada Escritura. Tudo isso é ótimo. Mas a pessoa que é capaz de sentar, ou como fala Jesus, entrar no teu quarto, fechar a porta e fala com teu Pai que está no céu. Essa é a pessoa que vai começando a refletir sobre as experiências da vida, usando da sabedoria e da inteligência, dons de Deus, decidindo usar da fortaleza que o Espírito Santo nos deu para agir corretamente. E hoje, mais que em outros tempos, é muito necessário aquilo de entrar no teu quarto, fecha a porta. As palavras de Jesus são tão atuais hoje como há 2000 anos. Fechar a porta. Para nós hoje, isso quer dizer desligar o celular. Tira as distrações. Deixa em outro lugar. Se eu perguntar vamos imaginar, estou conversando com uma adolescente, uma menina de 14 anos. Vamos imaginar. Eu sugiro para ela: olha, entra em um lugar, um quarto, fecha a porta, senta em uma cadeira durante 1 hora, sem celular, sem nada. Qual seria a reação dela? Impossível. Impossível.
E na verdade estamos tão acostumados hoje a ver isso como uma impossibilidade. Somos tão assim escravizados pela tecnologia, coisa maravilhosa. Não estou dizendo que não é uma maravilha o que o homem criou para facilitar muito a vida, mas não deixar que isto seja o centro da nossa vida. Senão, eu deixo isso para vocês hoje como ponto final. Se nós rezássemos tantas vezes, assim todo mundo acordou e vão escutar bem. Se nós rezássemos tantas vezes, olhamos para o celular durante o dia, em um mês seríamos santos. Se nós rezássemos quantas vezes olhamos no celular em um dia, em pouco tempo seríamos santos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.